minhas irmãs, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Com que alegria a gente fala isso depois de tanto tempo, não é? A gente fala, sejam bem-vindos a todos nessa casa abençoada, né? E é nosso lar. E nessa noite, uma noite muito importante para nós, depois de tanto tempo, ele já é de casa mesmo, ele faz parte da família, faz parte dessa casa espírita nosso lar. É o nosso irmão Paulo Bianchetti, de Barbacena. Que Jesus abençoe. Todas as vezes que o irmão vem, ele traz tanta coisa boa para a gente, aquilo que nós precisamos. É sempre interessante, é sempre o que a gente precisa de ouvir. E nessa noite ele vai falar sobre a missão de Jesus. Só isso já faz até a corpo da gente ouvir isso tão bom, que é muito bom falar de Jesus, de ouvir falar de Jesus. Então, meus irmãos, vamos com humilde prece pedir a Jesus pela abertura da nossa humilde reunião dessa noite, né, que é essa de palestras, os passes, né, que Jesus é que possa abençoar a cada um de nós, abençoando o nosso irmão que vem de Barbacena, trazendo fruto do seu estudo, do seu esforço, da sua boa vontade, trazendo para nós aqui. Que abençoe a todos nós, nossos amigos espirituais, os irmãos espirituais de nosso irmão também. Senhor Jesus, nosso bom e amado Mestre, aqui nos encontramos mais uma vez, Senhor, com mais uma oportunidade. Desde o nosso nascimento, sempre nos dá oportunidades para que nós possamos continuar na nossa caminhada. Nós sabemos que, apesar de todas as nossas dificuldades que carregamos, Ele está sempre pronto a nos auxiliar, a nos ajudar, né, nessa caminhada abençoada, que todos nós estamos aí na terra. E Ele prometeu, né, onde houvesse uma, duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, como elas aí estarei. Então confiamos em Ti, Senhor, que possa estar aqui no nosso meio, com toda essa vibração que corre nessa casa, com essa bênção de amor, com essa bênção de caridade para cada um de nós. Pedimos a Jesus, aos benfeitores da casa, a permissão para que possamos dar por aberto a nossa humilde reunião dessa noite, aproveitando o máximo a oportunidade do nosso irmão Paulo aqui. Que Jesus abençoe a todos e vamos ligar as nossas anteninhas, meus irmãos. Vamos aproveitar este momento abençoado para que nós possamos absorver bastante tudo aquilo que o nosso irmão vai trazer para cada um de nós. O nosso irmão Paulo, a palavra é sua, meu irmão, e que Jesus abençoe sempre hoje e sempre. Amigos, a gente fica muito honrado, né, e agradecido pelas palavras da nossa irmã, porque até nos emociona, visto que nós realmente nos consideramos da casa, né? E com muita honra para nós. Familiar mesmo, né? E como nós sabemos que uma casa desta, que nos acolhe, que nos envolve, é a casa de Deus, que é o nosso Pai, né, comandada e administrada por Jesus e os Espíritos amigos, então, naturalmente, então, todos nós nos sentimos dessa família espiritual, né, e esse é o verdadeiro sentido da família. Eu tenho brincado dizendo que foi muito bom ter ficado longe de vocês esse tempo todo, porque aí que talvez nós nos demos conta do quanto que nós somos importantes uns para os outros, né? Quando a gente fica distante é que a gente sente a falta do outro, né? Que a gente sente o quanto que a presença física ela é importante, ela nos envolve, nos agrega, né? Então foi bom ter ficado esse tempo todo distante, porque quando a gente se reaproxima, nós então logo entendemos que todos nós somos importantes uns para os outros. Nós escolhemos esse tema
E é realmente um tema desafiador, porque falar de Jesus não é fácil, né? Não é simples, porque nós não nos aproximamos do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da evolução. Nós não temos proximidade com Jesus. Nenhum de nós aqui não nos aproximamos da natureza espiritual de Jesus. E por isso é muito difícil de falar daquilo que nós conhecemos pouco. E por que nós falamos que nós conhecemos pouco? Porque é um fato. A humanidade conhece muito pouco a respeito da vida de Jesus. Conhecer Jesus é diferente de conhecer a sua história, a sua mensagem. Porque se nós perguntarmos mundo afora, a maioria das pessoas vão dizer que já ouviram falar de Jesus, né? Algumas pessoas vão conhecer alguns fatos históricos da sua vida. Tanto que na nossa sociedade nós comemoramos muito, né? Poucos dias agora à frente nós vamos ter uma comemoração da nossa sociedade, porque tem vínculos com a Igreja Católica, do corpo de Cristo. Então até o dia do corpo de Cristo foi inventado, né? Aí depois tem o dia da morte de Jesus, o dia do nascimento de Jesus. Ou seja, um monte de datas comemorativas, quando na verdade a sua mensagem fica relegada, fica desconhecida. Então nós seguimos a nossa vida desconhecendo Jesus. Quantas vezes nós observamos que os pequeninos crescem, adquirem a maioridade e Jesus não lhes é apresentado ao longo da sua vida. Então depois, uma certa fase da vida que ele vai às vezes identificar uma religião, começar a frequentar alguma religião que ele se identifica, mas muitas vezes lá na primeira infância não é habitual apresentarmos Jesus para os pequeninos. E apresentar Jesus, que nós dizemos, é sob o pensamento que o Espiritismo nos propõe. Não que seja que todos têm que seguir a mensagem espírita, não que todos tenham que ser espírita, mas no entendimento que o Espiritismo nos traz de que Jesus é a luz do mundo e que ele precisa ser conhecido desde cedo, porque muitas amarguras, muitos entraves nós iríamos evitar na nossa vida se assim fizéssemos. Então eu gostaria primeiro, a gente tem, como eu disse aqui, o hábito de conhecer as coisas na superficialidade e muito poucas vezes ter interesse pela profundidade dos acontecimentos, né? Então a vida de Jesus, sem dúvida nenhuma, ela é muito conhecida historicamente, mas a essência do seu ensinamento ainda está muito aquém do que nós necessitamos. Vamos tentar aqui então primeiro entender os significados das palavras, porque quando nós vamos fazer um estudo, se a gente primeiro entender o que significam as palavras daquilo que nós vamos estudar, já dá uma melhorada no entendimento. Alguém aqui sabe dizer o que significa a palavra Jesus? Porque a gente sempre ouve falar, né? Jesus, né? Jesus para lá, Jesus para cá. E o significado? Tem um significado essa palavra? Porque toda palavra tem um significado. E eu tenho muita curiosidade de saber quais os significados das palavras. Por exemplo, eu fui a saber, pesquisando, que o significado da palavra Paulo, é um nome próprio, mas tem um significado da palavra. Significa pequeno. Controversamente, eu que tenho quase 2 metros de altura, o meu nome significa pequeno. Exatamente por isso é que Paulo escolheu esse nome, o grande apóstolo, né? Porque ele era Saulo, depois ele se tornou Paulo, então ele queria ser conhecido como pequeno, como menor, né? Então, daí o significado da palavra Paulo. Você sabe o significado da sua palavra? Como é que você se chama? Maria Aparecida. Maria Aparecida. Maria veio lá da mãe de Jesus, né? Mas, como nós dissemos, toda palavra tem um significado. Depois tenta lá. O que significa Maria? Qual é a etimologia da palavra, né? Por exemplo, a minha esposa chama Viviane,
Aí eu fui pesquisar qual que é o significado da palavra Viviane. Viver a vida. E é uma coisa que ela gosta bem, é uma pessoa sorridente, né? Ela gosta de viver a vida. Jesus significa Salvador. A palavra, a etimologia, a origem da palavra, Salvador. E a palavra Evangelho, que é uma palavra ligada à mensagem de Jesus, nós sabemos o que significa, não sabemos? Boa nova. Boa nova, né? Que se você traduzir lá depois, antes de boa nova, significa boa notícia, né? Ou simplesmente notícia. Era usado essa expressão para aquele que ia levar uma notícia. Então era muito comum as pessoas utilizarem de um indivíduo que fosse levar um recado. Então, por exemplo, naquela época, muito tempo, né, como que se fazia para as notícias chegarem? Usava-se uma pessoa que, vamos dizer assim, um garoto de recado, vamos dizer assim, que saía de um lugarejo para outro lugarejo, levando uma determinada notícia, uma determinada informação. Esta é a origem da palavra, tá certo? E é muito comum a gente perguntar também para as pessoas, e Jesus é conhecido como Jesus Cristo, né? E quase sempre as pessoas vão achar que Cristo é um sobrenome dele, não é isso? A gente sempre não fala Jesus Cristo. E o que significa Cristo? A gente tem ideia? Porque muitos podem até achar que é um sobrenome, igual meu nome é Paulo César, né? Jesus Cristo, então Cristo seria o sobrenome dele? Não, a gente também vai entender que a palavra Cristo vem do hebraico antigo, que quer dizer Messias. Mas o que quer dizer Messias? O ungido. Porque no tempo antigo, aqueles que eram escolhidos, entre aspas, eles eram ungidos com óleo. Então aquele que fosse ungido era o escolhido. Ou seja, o Messias, o enviado. Tanto que eles falam nas profecias antigas, dos antigos profetas, do Antigo Testamento, de que teria o Messias, ou seja, o Cristo, o escolhido por Deus para vir à Terra trazer a sua mensagem. Então daí o sentido da palavra Cristo, tá certo? Na sua origem do entendimento aqui, etimológico. Mas a gente precisa também de entender isso sob o ponto de vista espiritual. Porque se a gente falar que Jesus significa Salvador, nós espíritas não temos Jesus como o salvacionista, aquele que veio para nos salvar, naquele sentido de que, bom, Jesus, então, como ele veio para me salvar, eu posso fazer todas as asneiras do mundo que ele veio para me salvar. Então, Jesus, para nós espíritas, não tem esse sentido de salvacionista. E sim o sentido de salvar, entre aspas, a humanidade pela sua mensagem, né? Pelo conteúdo da sua mensagem. Se nós vivermos a sua mensagem, nós seremos salvos. Por quem? Por ele? Não, pelo nosso próprio esforço, pelas nossas próprias conquistas. Então esse é o sentido de Salvador na visão espírita. Tá certo? E depois nós temos a palavra Cristo, que a gente já entendeu aqui o sentido da palavra. Mas a gente tem o conceito espiritual. Então Cristo seria, vamos dizer assim, uma espécie de líder espiritual de um determinado grupo. Então imaginemos o seguinte: se Jesus faz parte de uma comunidade de espíritos elevados, né, de espíritos puros, de espíritos celestiais, um Cristo seria, vamos dizer assim, o guia espiritual desse grupo. Então um Cristo é mais ainda do que espíritos puros, do que espíritos elevados. Então daí nós não conseguimos nem dimensionar a natureza espiritual de Jesus. E por que nós dizemos isso? Porque nós aprendemos, o Espiritismo vem nos informar que Jesus, ele está nessa empreitada, vamos dizer assim, missionária no planeta Terra,
há muito tempo, há mais tempo do que nós imaginamos. Porque quando a gente estuda o Espiritismo, nós vamos ver lá Emmanuel, por exemplo, falando no livro A Caminho da Luz, Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, de que Jesus recebe das mãos do Criador, entre aspas, né? Porque quando a gente fala das mãos do Criador é simbólico, a missão de organizar o nosso sistema planetário. Então a gente sabe que o nosso planeta, o nosso Sol e os planetas que orbitam o nosso Sol teve um início, né? Na história evolutiva desses astros, desses corpos celestiais, teve um início. E como nós sabemos que nada acontece por um acaso, ou seja, tem tudo uma organização, um acompanhamento espiritual, quem presidiu quem acompanhou e quem organizou todos esses acontecimentos foi Jesus. Né? Tanto que ele afirma que ele foi glorificado por Deus desde o início do mundo. E aí, quando a gente fala de início do mundo, a gente precisa começar a fazer as contas. Porque se a gente for lá nos sites de pesquisa, no Google, né, no Wikipédia, e pesquisarmos lá a respeito da história evolutiva do nosso planeta, o que nós vamos encontrar lá? Quanta história evolutiva existe do nosso planeta? Né? Quanto que a geologia, a paleontologia, a astronomia vai nos revelar a respeito desses acontecimentos de transformação do nosso planeta Terra, quiçá dizer do nosso sistema solar, do nosso Sol e dos mundos que gravitam em torno desse Sol. Então a gente consegue talvez dimensionar a natureza evolutiva desse espírito que vela por nós até hoje e ainda continuará, porque nós somos crianças espirituais tentando caminhar, né, tentando engatear, desde a formação do nosso sistema. Então a geologia, por exemplo, vai dizer que o nosso planeta tem mais de 4,5 bilhões de anos. Então, quando ele afirma que ele foi glorificado, ou seja, ele foi a missão dele foi passada por Deus a ele desde a formação do mundo, então a gente começa a ter uma ideia da responsabilidade, do compromisso desse espírito. E aí, meus amigos, a gente pode afirmar com muita segurança de que nós estamos no rumo certo. Porque quem governa toda essa situação é Jesus. Ele é o governador do nosso planeta, do nosso sistema solar. Mas vamos falar aqui do nosso planeta. Ele coordena tudo isso. Então, tudo que nós estamos assistindo, que está acontecendo na face do planeta Terra, ele já sabia que ia acontecer. Tanto que no seu sermão profético, ele vai dizer muitas coisas se referindo aos dias atuais. Se a gente depois quiser chegar em casa e pesquisar lá também o sermão profético de Jesus, dê uma lidazinha lá, são alguns itens, né? Tem algumas narrativas de alguns evangelistas. Lá tem algumas coisinhas que ele fala, que a gente vai falar engraçado, ele falou, e é exatamente o que está acontecendo. Alguém se lembra de ouvir Jesus dizer assim: haverá prantos e ranger de dentes? Haverá rumores de guerras e rumores de guerras? Alguém se lembra de Jesus falar isso? Alguém se lembra de Jesus falar assim: as trevas nesses dias serão esvaziadas? Alguém se lembra de Jesus falar: ai das grávidas que amamentarem nestes dias? Ou seja, o que Jesus estava se referindo, se não a esses dias difíceis que nós estamos vivendo, né? Ele falava lá de pestes. Nós estamos vivendo alguma coisa dessa natureza? Estamos. Mas ele faz referência a uma transformação. Aí ele diz: mas ainda não será o fim. Quando ele coloca o fim, muitos vão dizer assim: é o fim do mundo, né? Se ele está se referindo ao fim, então haverá um momento do fim de tudo isso. Mas quando ele coloca fim, nós vamos ver, nós temos que entender isso como finalidade. Ou seja, todos esses acontecimentos têm uma finalidade. Ou seja, ainda não atingimos a finalidade da qual isso tudo teria que acontecer.
Tanto que lá no final das suas profecias ele diz então que o seu evangelho, a sua mensagem, então seria espalhada por todo o planeta Terra. A gente já viu isso, já está vendo isso acontecer? Não, né? Ou seja, o evangelho ainda não chegou na grande maioria. Então ainda tem muito chão pela frente, né? Ainda tem muitos acontecimentos aí. Muito bem. Entendido isto, que Jesus tem uma significação e o Cristo, porque a gente vai sempre falar Jesus Cristo. E aí caberia algumas perguntas agora para a gente pensar. Quem é Jesus? Isso pode ser uma pergunta genérica, para a gente poder analisar aqui do ponto de vista histórico, porque nós não temos a história da vida de Jesus, tanto que lá nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver Allan Kardec colocar alguns acontecimentos da vida de Jesus. Inclusive ele fala lá de 5, né? Ou seja, a vida de Jesus foi marcada por alguns aspectos. Os atos comuns da sua vida, né? Os milagres, as predições, aqueles acontecimentos que foram retirados, usados pelas religiões para fundamentar os seus dogmas, e também a essência moral dos seus ensinamentos. Aí é onde Kardec fala que prefere basear a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, nessa parte, nos ensinamentos morais, porque o restante é importante, mas não é o mais importante. Por isso que saber aonde Jesus nasceu, como que ele nasceu, se ele nasceu num berço de palha ou se nasceu num berço de ouro, né? Se foi numa estribaria ou se foi num palacete, isso tudo é importante do ponto de vista histórico, mas se a gente ficar só nisto, nós estamos perdendo a essência, né? Porque já viu quando a gente para discutir, e às vezes sai até briga, se o corpo de Jesus era fluídico ou se era de carne, né? Não tem muito essa discussão, às vezes, até dentro do movimento espírita. Não, Jesus, o corpo dele não era de carne, não, porque o corpo dele era fluídico. Então há muita discussão. Jesus ressuscitou ou não ressuscitou? Jesus nasceu da concepção sem a sexualidade ou como é que foi? Então a gente, claro que do ponto de vista histórico, para que a gente possa estudar e entender as coisas, é sempre importante. Mas a essência do seu ensinamento não é esta. Por isso é que Allan Kardec pega as 4 e deixa de lado e fala, vamos ficar com a parte moral. O ensinamento moral é que nos interessa, né? E aí poderíamos então perguntar quem é Jesus, e aí nós traçaríamos aqui facilmente um perfil biográfico. Onde que ele nasceu, que data que ele nasceu, uns dizem que é no mês de abril do ano primeiro da sua era, né, da era cristã, né? Ou seja, a gente consegue definir aqui quem foi o seu pai, quem foi a sua mãe, onde que ele viveu, qual foi a profissão dele, o que ele fez. Então isso não é difícil. Concorda comigo? Agora, se a gente mudar a pergunta, quem é Jesus? E aí poderíamos, em vez de usar a palavra Jesus, nós usaríamos a palavra Cristo, porque tem diferença. E aí, didaticamente, é que a gente precisa fazer essa distinção. Jesus, o personagem. Mas o que esse personagem Jesus trazia na sua intimidade? Um espírito crístico, né? Ou seja, o Cristo de Deus encarnado na personalidade de Jesus. Então Jesus, o homem, que a gente consegue entender. Mas o Cristo, que era o Espírito, trazia uma essência, né? Um conteúdo da sua mensagem. E aí é que a gente precisa de focar nos nossos interesses. Tá certo? Tá bem entendido até aqui? Ninguém falou nada porque tá, né? Ou então não entenderam nada, né? Entenderam mais ou menos, tal. Alguma pergunta, alguma dúvida que a gente pudesse, alguma colocação que a gente pudesse colocar aqui até agora, até esse momento? Não? Tudo certo? Muito claro? Então tá. Então vamos lá, vamos caminhar um pouquinho.
É muito interessante nós observarmos que Jesus ele era altamente didático. Aí nós estamos falando de Jesus, e quando a gente estiver falando agora de Jesus, nós vamos entender Jesus o Cristo, tá? Já que a gente não consegue separar essa situação agora, neste momento. Então a gente vai entender que quando falarmos de Jesus, nós estamos nos referindo ao Cristo encarnado na condição de Jesus, ok? Então ele tinha uma didática muito grande. Conseguimos imaginar, já que Jesus acompanhou, ou melhor dizendo, ele não acompanhou, ele que presidiu, ele que comandou, ele que organizou a construção do nosso planeta. E a construção do nosso planeta levou alguns... Bom, nós ainda estamos no processo, né? Então, se já tem 4 bilhões e meio de anos, mas vamos ficar só nos milhões. Então, levou alguns milhões de anos para que o nosso planeta assumisse uma condição adequada para a vida orgânica. E especialmente para a vida humana. Pode ver que tudo aconteceu antes do homem chegar. O homem, que somos nós, o Homo sapiens sapiens, não tem mais do que 200 mil anos. Depois existiram os que nos antecederam, o Australopithecus, aqueles nomes difíceis de falar, né? O Homo habilis, o Homo erectus, e aí quem estudou muito história vai lembrar disso daí. Nos antecederam. Esse processo todo, desde o momento em que o planeta Terra era uma imensa bola incandescente, porque ela é desprendida da nebulosa solar, então se o Sol é uma massa pegando fogo, o planeta Terra, no seu começo, também era. Concordam comigo? Qual que é a prova disso? O miolo da Terra, o que tem lá hoje? Fogo, né? Rocha derretida. Então ele era toda a superfície assim. Mas, com o passar do tempo e com a ação dos espíritos, que, vamos dizer assim, manipulam a natureza, exercem influência sobre os fenômenos da natureza, sob o comando de Jesus, foi preparando para que tudo isso acontecesse da forma adequada. Por que o planeta Terra está onde está? Porque se ele estivesse mais próximo do Sol, o que nós teríamos? Calor intenso que não daria para ter vida. E se nós estivéssemos mais distante, o que nós teríamos? Frio intenso que não daria para ter vida. Por que é nessa quantidade? Por que é nessa medida certa? Por que é nessa distância adequada? Por que a Lua está em órbita da Terra numa determinada distância? E quando há uma proximidade pela lei de gravitação, influencia. Não influencia na alta das marés, a questão climática, aquela coisa toda. Mas existe vamos dizer assim, um posicionamento seguro em relação a isso. Por que a nossa atmosfera tem determinada camada? Se fosse menor, nós não teríamos possibilidade de estarmos vivos, né? Se a nossa atmosfera, por exemplo, se a camada atmosférica fosse menor, os meteoritos que caem no planeta Terra nos atingiria a todo momento. Quando nós vimos eles entrarem na atmosfera, que eles explodem e se desfazem, é porque existe uma camada protetora. E quem que pensou nessa camada protetora? Por que ela é do jeito que ela é que nos causa essa proteção? Por que essa distância que nós falamos é desse jeito? Porque alguém calculou isso, alguém pensou nisso. E é exatamente isso que nós estamos querendo dizer, que Jesus organizou isso desde o começo. Ele preparou, ele está no processo de preparação do planeta Terra desde o começo. Como se não bastasse, depois de todo o processo de preparação e adequação do planeta Terra, mas não só, vejamos que o nosso planeta tem todo o material necessário para que a vida humana seja sustentável. A gente já parou para pensar que os dinossauros só vieram antes de nós porque primeiro que o mundo espiritual precisava de ter um laboratório onde as espécies iriam ser experimentadas. Então, o planeta Terra, há 60 milhões de anos atrás,
era um grande laboratório no mundo espiritual. Foi mais ou menos 60 milhões que aconteceu a extinção. Então, bem antes disso, era um imenso laboratório. Haviam ali animais, aberrações, entre aspas. Claro que isso estava adequadamente, programadamente. Mas vejamos, houve uma compactação do nosso solo adequadamente. Então eram animais muito grandes, muito pesados. E também a chamada camada fértil só existe por causa desses animais e dessa vegetação que foi se deteriorando ao longo do tempo, para que hoje a gente pudesse plantar, por exemplo, um pezinho de couve no quintal e esse pezinho de couve poder produzir, ou qualquer outra planta que seja viável. Então isso foi premeditadamente organizado? Sim. A água doce que existe na face do planeta Terra, ela existe desde o momento em que ela chegou no planeta Terra, porque não existia água no planeta Terra, Se o planeta Terra era uma imensa bola incandescente, onde que existia água? Não existia água. Então toda a água que nós temos no planeta Terra, que a gente vai lá, abre a torneirinha e tem água potável e a gente sacia a nossa sede, foi cuidadosamente pensada por alguém. E ela foi trazida de algum lugar. É como se alguém quisesse construir uma casa para que alguns moradores chegassem depois. E essa casa ela é toda pensada, ela é toda planejada, ela é toda arquitetada. E ela é construída adequadamente para quando os moradores chegarem, aquela casa está em condições. Então, às vezes, nós não nos damos conta de que tudo que existe no planeta Terra hoje, que nos sustenta, um dia foi pensado por alguém. E esse alguém é Jesus Cristo. Então, a missão a que nós estamos nos referindo aqui, a gente sempre foca naquele momento em que ele esteve encarnado no planeta Terra, ficou aqui durante 30 e poucos anos, trouxe uma mensagem e pronto, é aquilo ali. Só que Jesus, conforme estamos dizendo, tem todo um processo de preparação do planeta Terra e depois, no momento em que isto estava em plenas condições adequadas, começa então a chegar o povo. E que povo, que veio para morar aqui no planeta Terra? Muitos vindo de outros lugares do universo, Nós sabemos a história de Capela, espíritos desajustados de outros lugares que vieram para cá e nós estamos aí, para poder se ajustarem diante da lei universal, e depois muitos para retornarem novamente para os seus lares, outros para aqui criarem vínculo. Então vejamos, Jesus, na sua bondade infinita, ele cria as condições adequadas, preparando o planeta Terra, e mais ainda, quando começa a chegar essa humanidade, ele não só, é como se fosse uma escola. Bom, a escola está pronta, está construída, agora vamos levar os alunos. E na escola, quem vai à escola? Além de alunos? Professores. E ele mandou professores? Muitos. Isso, inclusive, antes, ele inclusive dizia assim, eu já sou desde o tempo de Abraão. Quando Jesus fala, eu já sou desde o tempo de Abraão, ou seja, quando Abraão, que era o grande patriarca do povo hebreu, estava aí, Jesus já era. Ou seja, quem era ele? O comandante da turma. Então, Confúcio, Buda, essa turma toda que eram espíritos elevadíssimos, na verdade estavam sob o comando de Jesus. Ele é que programou tudo isso. Inclusive Moisés, com a primeira revelação da lei divina. Só que muita coisa aconteceu e claro que estava na programação íntima dele vir pessoalmente. Agora eu vou, que agora é o momento de eu levar a mensagem, agora eu vou lá pessoalmente. E tudo que aconteceu estava definitivamente planejado por ele. E, obviamente, por uma equipe de espíritos que ele coordenava. O que eu gostaria de destacar é que Jesus, quando esteve aqui, ele, com toda a sua capacidade, porque Jesus ele tinha, como ele tem,
e tinha naquela época a capacidade de... Ele conhecia todas as coisas. Porque quando Jesus, por exemplo, existe lá o primeiro milagre, que eles chamam de milagre, quando Jesus transforma a água em vinho. Há controvérsias, mas vamos pegar esse ponto aqui para a gente entender. É possível isso? Aí a gente fala assim, não, isso não é possível, é um milagre, Mas se não fosse possível, não seria feito, porque ele só iria fazer aquilo que estivesse dentro das leis da natureza. Então Jesus, conhecendo a intimidade do planeta, sendo ele capaz de dominar a manipulação dos fluidos, das energias, claro que ele teria condições de fazer isso. Se você pegar uma uva, pôr na boca e mastigar, o que basicamente tem na uva? Água. Então, qual que é a facilidade de um espírito da natureza de Jesus pegar água, manipular fluidos e criar naquela água as condições adequadas para que ela tenha, neste fenômeno de materialização, gosto de vinho, sabor de vinho, cheiro de vinho, talvez não a embriaguez do vinho, mas tudo isso era perfeitamente possível. Então, vamos dar um outro exemplo aqui, quando Jesus, a chamada pesca milagrosa. Então, Pedro estava lá pescando e não pegava nada. Aí, Jesus então chega para ele e fala, agora pode jogar a rede que você vai pegar o peixe. Espera aí, Jesus fez ter peixe aonde não tinha peixe? Não é possível, porque isso seria uma derrogação das leis da natureza. Então, existem possibilidades, porque se Jesus tinha o domínio psíquico do ambiente, claro que ele poderia atrair os peixes para ele. Basta um comando psíquico dele para que ele pudesse atrair esses peixes e logo então ter o sucesso da pesca milagrosa. E aí por aí afora vai. Não queremos entrar no mérito da questão, porque senão a coisa fica mais complicada. Mas é perfeitamente compreensível quando Jesus ensinava por parábolas, por exemplo. Porque ele usava um método que era talvez o mais adequado, o mais fácil e, quiçá, até os dias de hoje, para que se pudesse transmitir uma verdade. Já viu quando uma mãe vai contar para o seu filhinho um conto, um conto de fadas, que na verdade não é uma coisa que aconteceu, é uma fantasia, mas se faz um paralelo entre aquela fantasia e a realidade, e a essência do ensinamento. Por isso que chama parábola, vem do grego paralelo, faz um paralelo entre a realidade e a fantasia. Jesus utilizava desse método, desse recurso, para ensinar, porque desta forma ele iria se fazer compreendido. Se não fosse naquele momento, mais tarde, certamente. Quantas vezes nós ouvimos uma parábola de Jesus e a gente fica boiando? Já ouviu aquela expressão, viajando na maionese? A gente não consegue entender o que vem a ser isto que Jesus ensinou. Qual é a essência? O que significa esse simbolismo todo nesses ensinamentos dele? E aí é que a gente entende por que existe o Espiritismo. Porque quando a gente fala que o Espiritismo é Jesus de volta, sem nenhum demérito para qualquer outra corrente do pensamento religioso na humanidade, mas o Espiritismo tem a missão e a responsabilidade de resgatar a mensagem de Jesus. Tanto que ele diz lá assim, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará o Consolador, o Espírito da verdade, que vos ensinará todas as coisas, que vos fará recordar o que eu já vos tenho dito. Ora, se vai recordar, é porque em determinado momento aquilo foi esquecido. Então, ele traz a proposta da chegada do Consolador para recordar o que ele havia ensinado. E o que o Espiritismo faz quando a gente pega e faz um estudo minucioso do Evangelho? A gente vai lá, olha, eu não tinha parado para pensar nesse jeito aqui. O entendimento dessa mensagem, desse ensinamento, desta forma. Por quê? Porque o Espiritismo ele projeta luzes
sobre aquela obscuridade que existe ali. Tanto que Kardec vai dizer ali, o Espiritismo tem a missão de retirar o véu que foi lançado sobre a mensagem do Cristo intencionalmente. Ou seja, a mensagem do Cristo foi ofuscada, foi deturpada, foi embaraçada, foi desajustada ao longo da história. E o Espiritismo tem a missão de desfazer esse mal-entendido e mostrar para a humanidade o que é a mensagem de Jesus verdadeiramente. Então Jesus ensinava por parábolas, tem que ficar de olho na hora, né? Jesus ensinava por parábolas com esta característica, né? Com essa característica de se fazer entendido. Naquela época talvez nem muito, não muito, mas agora vai chegando o momento que a humanidade vai tendo amadurecimento suficiente para entender essa mensagem. E vai tirando esse véu, né? Simbolicamente falando, vai tirando esse véu e vai criando esse entendimento. Muitas coisas aconteceram na vida de Jesus, mas conforme dissemos, não é talvez a parte que mais nos importa, embora também seja importante. Mas a parte que mais nos importa são as infinitas experiências que ele viveu e que ele não perdia a oportunidade de ensinar. E ensinar de forma que aquele ensinamento pudesse percorrer o tempo, o ecoar dos anos, dos séculos, e chegar até as pessoas interessadas, por exemplo, no dia de hoje. Por que nós estamos aqui na Casa Espírita? Porque nós temos interesse em conhecer algo melhor. E aí aqui estamos para poder aprender. A Casa Espírita é uma escola, né? E aí a gente vem aqui aprendendo. Então eu peguei aqui, por exemplo, um momento muito conhecido, uma experiência, porque não só as parábolas, mas as experiências que Jesus vivia, os acontecimentos, ele não perdia a oportunidade de ensinar. Todas as coisas, se pegarmos lá, assim, a gente não tem muita facilidade de ler a Bíblia. O Antigo Testamento ainda muito mais, mas o Novo Testamento, quando a gente pega para ler, a gente tem que ir buscando ali alguns pontos que a gente tem mais interesse, porque realmente o conteúdo é muito complexo. Mas se a gente tem interesse e começa a estudar, a gente vai vendo que toda a experiência que Jesus vivia, ele transmitia um ensinamento. E aquele ensinamento que a gente não tem capacidade de compreensão, é porque talvez não houve ainda o amadurecimento nosso para a compreensão daquilo. Não é verdade? Então, por exemplo, uma das experiências que aconteceu na vida de Jesus foi quando ele vai ter com Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro. Então quando ele chega no vilarejo onde aquelas duas irmãs viviam, elas logo ficaram entusiasmadas porque Jesus estava chegando, junto com a sua turma, né, sua equipe, e aonde ele chegava, ele filava a boia, junto com a turma toda. É por isso que é essa parte aí que eu falo que eu me identifico muito com Jesus. Aonde eu vou, isso que eu te perguntei, eu falei, eu vou chegar e vai ter alguma coisinha para mandar depois? Um biscoitinho, alguma coisa? E Jesus fazia isso, tanto que ele falava o que ele falou com Zaqueu? Desce daí e vai para casa preparar o rango que eu estou chegando. Né? Mais ou menos isso. Na casa de Marta e Maria não foi diferente. Quando ele chega com seus amigos, que ele vai entrar na casa delas, logo, e aí existe o perfil das duas, Marta e Maria. Marta logo teve o cuidado de ir preparar, dar uma ajeitada na casa. Não é assim que a gente faz? A visita está chegando, então peraí, deixa eu dar uma ajeitada na casa. Eu fico vendo a minha esposa lá, às vezes é assim, a casa está meio bagunçada, toca a campainha, peraí, deixa eu dar uma ajeitada aqui, porque tem alguém chegando. É assim que Marta foi fazer. Ela foi dar uma ajeitada, porque o convidado ilustre estava chegando, né? E logo ela foi então fazer uma comida e tal. Mas a Maria, que não é boba nem nada, nenhuma Maria é boba, né, Cida? Então, o que a Maria fez? Deixou a Marta lá se lascando com o trabalho de casa, foi lá, sentou perto de Jesus, falou, eu que vou ficar aqui aproveitando da presença de Jesus. Enquanto Jesus
conversava, ensinava, ela estava ali. E a Marta ficou incomodada com isso. Porque, peraí, a Maria não vai me ajudar a fazer o serviço da casa? Nós estamos recebendo um convidado, eu vou fazer tudo sozinha? E aí ela pergunta para Jesus, aí não te incomoda, né? Ela me deixar fazendo o serviço sozinha? E aí o que Jesus fala para ela? Marta, Marta. E quando a gente ouve o nosso nome duas vezes é porque vem puxão de orelha, né? Eu lembro que a minha mãe falava, Paulo, Paulo. Aí eu falei, lá vem nome. E era exatamente o que Jesus naquele momento fazia, chamava afetuosamente a atenção dela. Marta, Marta, por que andas tão aflita e tão afadigada? Né? Então já botou já convidou ela a parar e pensar, opa, ela corria de um lugar para o outro, né, em busca das coisas, de resolver as coisas e tal. E ele então diz para ela assim, pois te digo que Maria escolheu a melhor parte, e essa parte jamais lhe será tirada. Bom, se a gente fosse fazer uma análise do nosso modo grosseiro, a gente dizia assim, essa Maria escolheu a melhor parte mesmo, eu também ia escolher. Eu ia escolher ir lá trabalhar, acender fogão, fazer comida? Não, eu ia escolher ficar bem na boa. Então, essa é a melhor parte, né, dona Celina? Mas Jesus estava se referindo ao sentido verdadeiro, ou seja, quantas vezes nós somos Martas e quantas vezes nós somos Marias na nossa vida. E nós vamos analisar que nós assumimos mais a personalidade de Marta nas nossas vidas do que Maria, porque nós estamos correndo de um para um lado, nós temos que resolver o problema do carro, nós temos que resolver o negócio da casa, nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, e o dinheiro no banco, e o salário, e fazer compra, e comer, e dormir. Quando a gente vê a parte de Maria, sobrou o quê? Nada. E aí Jesus vai e fala assim, Paulo, Paulo, por que andas tão aflito e afadigado? Então é como se a gente ouvisse Jesus falando o nosso nome e nos chamando a atenção que a gente precisaria deixar um pouquinho a experiência de Marta de lado para viver a outra escolha, que é a melhor escolha, que é a parte de Maria, que é parar e prestar atenção na mensagem dele. E isso nós fazemos pouco. Quando a gente fala de parar para pensar na mensagem de Jesus, a mensagem de Jesus, ela está pipocando, vamos dizer assim, na face do planeta Terra a todo momento. Em que momento que a gente para e fala assim, não vou fazer nada agora? Aqui tem um lugar, por exemplo, em Dores, que você para e fica ali vendo o pôr do sol. E a gente para fazer isso. Para poder ficar ali apreciando um presente, que veja bem, um presente de Deus, mas quem que organizou isso tudo desde muito tempo que nós falamos aqui? Não foi Jesus? Foi Jesus que construiu lá junto com a sua equipe o Sol e o planeta Terra. Então quando a gente está vendo o pôr do Sol, contemplando o pôr do Sol, nós estamos parando para ver o quê? A mensagem de Jesus. Porque a gente acha que a mensagem de Jesus é só lá ler o Evangelho. Sim, também, é entender a essência da sua mensagem, mas é parar um pouco para prestar atenção em coisas muito simples. Às vezes uma pessoa está falando para a gente está tão corrido, está tão desordenado, está tão aflito e afadigado com tanta coisa que a gente não prestou atenção naquilo que o outro foi fazer. Isso acontece com a gente, já aconteceu comigo da pessoa me abordar na rua, eu falei, não, agora não tem não. Não, a pessoa não estava pedindo nada, ela só queria uma informação. E a gente acha que a pessoa vem para pedir um dinheiro, por exemplo. A gente não para prestar atenção na mensagem que chega até nós, porque nós estamos corridos, nós estamos aflitos, nós estamos sem tempo. Né? E aí, quando Jesus vive essa experiência, Marta e Maria era uma oportunidade que ele usou para chamar a atenção de todos nós no dia, que dia é hoje? 6 de junho. 6 de junho do ano de 2022. Naquele momento que ele viveu aquela experiência, ele estava pensando no resultado das nossas escolhas neste momento agora. Né? E para daqui a mais quanto tempo for necessário. Então a mensagem dele
ela é viva, ela é atual. Quando Jesus, por exemplo, acontece lá depois um outro episódio do irmão das duas, né, que era Lázaro. Lázaro sofria de uma doença aparentemente naquela época incurável, que é o fenômeno de letargia ou de catalepsia, que é a conhecida pela medicina de morte aparente. Ele estava vivendo aquele drama e já estava sepultado, e as duas irmãs desesperadas, e Jesus não perdeu a oportunidade para ensinar, porque ele sabia que Lázaro estava somente num processo de letargia. Tanto que ele diz assim: Lázaro dorme. E quando ele profere uma frase conhecidíssima, né? Lázaro, veio para fora. Né? Isso tem um significado, quase quer dizer o nosso nome, para que a gente possa sair de dentro de nós, que a gente possa se deslocar, que a gente possa se desobstruir, desencastelar. Tem tantas expressões que a gente poderia usar. Aí viu como é que a água vai? Naquele momento que Jesus fala com Lázaro para que ele saia, para que ele venha para fora, na verdade ele está dizendo para nós, para que a gente saia do nosso egoísmo, da nossa autopiedade, do nosso sofrimento às vezes desnecessário, que a gente adora ser coitadinho, né? A gente adora ter a síndrome do coitadinho. Então, quando Jesus falava, qualquer que fosse a situação, ele estava se referindo a nós nos dias atuais. Não era outra coisa, tá certo? Muito bem, então para a gente poder concluir, falta só 5 minutinhos, né? Vou falar à vontade. Pode até 10 para meia-noite. Diz o que vocês fazem de 6 à meia-noite? De meia-noite a 6, melhor certo. Dorme? Então a gente pode combinar de ficar aqui estudando, né? E aproveitar melhor o tempo. Então, gente, falávamos no início de que Jesus teve uma missão, tem uma missão, ele recebeu essa missão de ajudar-nos a construir o nosso bem-estar, a nossa felicidade. Esta é a missão de Jesus: fazer com que a humanidade se liberte das amarras da ignorância, da maldade, das coisas ruins, mas nós precisamos viver as experiências para que isso aconteça. Ele não vai solucionar a problemática que existe na vida de nenhum de nós. Jesus nos apresenta os recursos, os meios de nós conquistarmos. Então, quando ele assume essa missão de fazer com que a humanidade seja, vamos dizer até que o seguinte, de forma mais íntima, que cada um de nós sejamos felizes, porque claro que a humanidade só será feliz se eu for feliz, né? Nós não temos uma humanidade feliz se existe pessoas, como por exemplo na Ucrânia, que nós estamos assistindo agora, né? E não só na Ucrânia, em vários países da África, né? A fome, a miséria, o nosso próprio Brasil vivendo muitas dificuldades, muitos dramas, muitos conflitos, muita intolerância, muita coisa negativa no seio da nossa sociedade como um todo. Nós não vamos conseguir falar que o planeta está em paz enquanto houver guerra. E essa guerra ela não acontece só nas fronteiras das nações, ela acontece no mundo íntimo. Existem muitas pessoas que estão em guerra íntima, com seu processo de consciência culpada, com seus equívocos, os vícios de diversas naturezas, né? E um monte de coisas acontecendo dentro da nossa intimidade que se reflete na humanidade como um todo. Então, a proposta de Jesus, que é criar uma condição adequada para a nossa realização íntima, né? A nossa autoiluminação, não irá acontecer senão pelo esforço próprio de cada um. Então, por isso existem os mecanismos da reencarnação,
não há possibilidade de nós entendermos o processo de transformação, de mudança e de conquistas do nosso planeta se não for pelas vias da reencarnação. Através da evolução, a evolução se dá pela reencarnação, não tem outro jeito. E existem aí, naturalmente, o mecanismo do sofrimento. Porque quando a gente fala do sofrimento, a gente já logo cria uma certa resistência. Naturalmente, porque se eu perguntar assim, quem quer sofrer aqui, levanta a mão. Ninguém vai levantar a mão. Não é verdade? Por quê? Porque não é gostoso. Mas quando a gente percebe que é necessário, e do ponto de vista do entendimento, porque se você perguntar assim, o sofrimento ele é fruto do nosso equívoco. É também, mas não é só do nosso equívoco, dos nossos erros do pretérito. Tanto que Jesus sofreu, mas não tinha um passado de erros para corrigir. E por que ele sofreu? Sofreu os ultrajes que ele sofreu na sua condenação, ele foi torturado até a morte. E há quem diga que é a favor da tortura. Aí a gente lembra, Jesus foi torturado até a morte. Foi assassinado, foi levado ao martírio extremo. Então a gente sempre lembra. É um sofrimento da qual Jesus não tinha, vamos dizer assim, merecimento para passar por aquele sofrimento. Quando nós vimos um cachorro, por exemplo, ser atropelado e aí ele definhar até a morte, aquilo dali é sofrimento. Mas um cachorro também não tem um passado de erros. Então, como que nós entendemos esse sofrimento, se não como um mecanismo de processo da evolução? Então, faz parte da natureza evolutiva o constrangimento, o sofrimento, que o fato de nós sermos dotados de razão e sentimento, nós precisamos de compreender isso, para que a gente tenha um processo de resignação, de resiliência e de aceitação. Mas aceitar não quer dizer que vou cruzar os braços e aceitar o sofrimento sem eu me movimentar para que aquilo mude, para que aquele quadro mude. Se uma pessoa diagnosticada com uma doença grave, um câncer, ela vai buscar um tratamento para amenizar o seu sofrimento. E a ciência está aí para fazer isso. Hoje, por que diminuiu-se consideravelmente o número de mortes da Covid-19? Porque a ciência avançou, surgiu a vacina, nós tivemos acesso à vacina, usufruímos desse benefício e melhoramos a nossa condição. O sofrimento diminuiu. Não acabou, mas diminuiu. Então a gente precisa de perceber que isto faz parte do processo da qual nós atingiremos esta autoiluminação que é o objetivo de Jesus. Jesus não tem outro objetivo senão permitir que nós sejamos felizes pela nossa pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria conquista dos nossos valores. Então, a mensagem é esta, de que Jesus, na sua trajetória, tem uma missão e nós precisamos de ajudá-lo nessa missão, Até porque o beneficiário somos nós, Porque ele não precisaria, se falasse assim, Jesus já vive nas instâncias superiores do mundo espiritual, então ele não precisaria. Mas ele, pela sua bondade, pela sua sabedoria, pela sua bondade, nos envolve a todos nessa capacidade que todos nós temos de nós crescermos e sermos felizes. Bom? Então a gente agradece aí a atenção de todos, pedimos desculpas aí, porque é um assunto complexo, longo e às vezes até cansativo, mas que nos dá o entendimento de que nós somos responsáveis pela nossa própria felicidade, pelo nosso próprio êxito. A gente precisa só se movimentar e o Espiritismo está aí para nos dar uma forcinha, com esse entendimento. Tá bom? Aí a gente, no momento oportuno, tem uma segunda parte desse estudo, que é nós podermos falar um pouco, e aí nós vamos, já fica aí a proposta para a gente, se não convidar, porque eu vou entender que não gostou aí a gente não volta. Mas, para a gente poder falar sobre a parábola do festim das bodas. É isso? Festim quer dizer festa. Bodas, alguém que sabe o que é bodas?
A gente vai comemorar bodas de prata. Aliás, eu estava vendo que tem bodas de 1 dia, de 2 dias, de 3 dias, de 5 dias, de 30 dias, depois de 1 mês, 2 meses, e até 100 anos. Haja bodas. Alguém sabe o que significa bodas? A minha esposa perguntou lá no presídio, quando ela foi fazer o trabalho de levar a doutrina espírita, ela perguntou: o que é boda? Aí o outro falou: é aquele negócio que a gente toma quando a gente está passando mal? Não, aquilo é bodo. Bodo, não é boda. É outra coisa. Né? Boda significa voto. Né? Então, quando a pessoa, por exemplo, casamento, a pessoa vai lá fazer um voto de fidelidade, de compromisso, né? De dedicação, de renúncia, de abdicação, né? Então, aquele indivíduo que se submeteu à boda, então ele depois, por isso que tem todo dia, né? Porque todo dia tem que renovar os votos, não é isso? Então, 25 anos é a boda de prata, agora ela renova. Depois 50 anos é a bodas de ouro, e depois 75 é de diamante, não é isso? Então, e aí vai. Diz que de 100 anos é a boda de carvalho, ou de jequitibá, sei lá. Depois pesquisa lá que vocês vão ver. Um festim de bodas, só para a gente ficar com aquela vontade de estudar esse tema. Então, existe uma festa, essa festa é uma festa de casamento, o rei está casando seu filho, e aí é uma parábola que Jesus fala, né? Jesus fala: o reino dos céus é comparado a um rei, e aí ele fala da festa das bodas. Então, para a gente entender quem é o noivo, quem é a noiva, quem é o pai do noivo, quem são os convidados dessa festa, né? Em que contexto que isso acontece, em que contexto nós somos inseridos nessa festa, se nós fazemos parte dessa festa, dessa festa de casamento, chamada festim de bodas. Está lá na narrativa de Mateus, se eu não me engano, capítulo 20. Ó, beleza? Quer ver aqui, viu? Não. Quer ver? Ó, só falou certo. É Mateus, não, quase que acertou, 22. Mateus 22. É Mateus 22, de 1 a 14. Que Deus convide para o casamento do seu filho. Então, na próxima nós vamos conversar sobre essa festa. Deus Tá bom? quiser. Muito obrigado. Vai ser segunda-feira que vem. Opa!